Olá, estudantes! Eu sou a professora Carla e nós vamos falar sobre orçamento público. Mas antes, vamos definir alguns conceitos importantes para o entendimento do tema. Vamos começar pela administração pública. A administração nada mais é do que um processo de gerenciamento. A administração pública vai ser o gerenciamento das atividades em que o Estado é responsável, direta ou indiretamente. Ela é dividida em administração direta ou centralizada ou administração pública indireta ou descentralizada. A administração pública direta ou centralizada está diretamente ligada ao chefe do Poder Executivo em todas as esferas de governo. Por exemplo, na esfera federal, ela vai ser representada pelo Presidente da República e os ministérios. Na esfera estadual, vai ser representada pelo Governador de Estado e Distrito Federal e pelas secretarias estaduais. E na esfera municipal, vai ser representada pelos prefeitos e as secretarias municipais. Já a administração pública indireta ou descentralizada são as pessoas jurídicas de direito público ou privado autorizadas ou criadas pela administração direta para prestarem serviços públicos ou de interesse público, como, por exemplo, as autarquias e as entidades paraestatais. De acordo com a Constituição Federal de 1988, a Organização Político-Administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, Estados, Distrito Federal e os municípios, todos autônomos. O que significa isso? Que cada esfera de governo vai desenvolver a sua administração pública e, consequentemente, o seu orçamento público. Partindo do conceito de orçamento, é muito provável que você já tenha organizado uma festa, uma viagem ou até mesmo uma reforma na sua casa. O que todas essas ações, essas atividades têm em comum? Para a execução de cada uma delas, você necessitou fazer um planejamento e um controle financeiro. Ou seja, você teve que fazer um levantamento dos gastos e um levantamento dos recursos para cobrir os gastos. Pois é, no Brasil, esse ato é uma obrigatoriedade legal, ou seja, é uma lei chamada de orçamento público. Mas então o que é orçamento público? Formalizando o conceito, orçamento público é um instrumento de planejamento e execução das finanças públicas, em que o poder público, em todas as suas esferas de governo, para expressar durante um determinado período de tempo seu programa de atuação, faz uma previsão das receitas a serem arrecadadas e fixa as despesas a serem executadas. O orçamento público tem base legal na Constituição Federal de 1988, na Lei 4.320 de 1964 e na Lei Complementar 101 de 2000, também conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal. Ainda no artigo 165, o orçamento público é classificado em 3 leis distintas: o Plano Plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais. O Plano Plurianual, ou PPA, é que vai definir as diretrizes, objetivos e metas do governo para o prazo de 4 anos. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, ou LDO, vai definir as metas e prioridades estabelecidas no PPA para o exercício seguinte. E a LOA, Lei Orçamentária Anual, vai definir os recursos disponíveis para alcançar os objetivos estabelecidos pela LDO. Vamos entender melhor cada uma dessas leis. Plano Plurianual, ou PPA. No artigo 165, parágrafo 1, a lei que institui o Plano Plurianual estabelecerá de forma regionalizada as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada. Vamos entender isso. Quando ele fala de forma regionalizada,
ele quer voltar a atuação do governo para as desigualdades regionais, ou seja, de forma que o governo considere e diminua essas desigualdades. Então, ela vai estabelecer de forma regionalizada as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para despesas de capital. O que são despesas de capital? São despesas de ampliação e melhoria, como, por exemplo, a construção de hospitais, construção de rodovias e entre outras. E também para os programas de duração continuada. O que são programas de duração continuados? São despesas de caráter continuado, ou seja, serviços públicos permanentes, como, por exemplo, transporte. O PPA também é conhecido como plano de governo, ou seja, o plano de atuação do governo. Nele, você vai ter uma clara identificação dos objetivos desse governante, o que garante maior transparência para a sociedade. Ele também faz a integração do planejamento e o orçamento e tem a sua gestão voltada para resultados. Quanto ao exercício do PPA, ele entrará em exercício no segundo ano de mandato do governante e vai até o primeiro ano do mandato subsequente. Vamos entender isso. Vamos nos atentar aqui no mandato 2. No primeiro ano de mandato do governante, ele vai elaborar o seu PPA. Então, nesse primeiro ano, o PPA que estará vigente é do mandato anterior. Como o PPA tem prazo de 4 anos, ele vai estar vigente no segundo, no terceiro e no quarto ano do governante atual. E ainda vai ter vigência no primeiro ano de mandato do governante subsequente. E assim sucessivamente. Para vocês terem uma visualização melhor do que eu acabei de falar, vocês podem assistir o vídeo 5 da série Orçamento Fácil, que está no material complementar de vocês. Dando continuidade. Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO. No artigo 65, parágrafo 2º, a Lei de Diretrizes Orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração pública federal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente. Ela ainda orientará a elaboração da lei orçamentária anual, disporá sobre as alterações da legislação tributária, estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. Vamos entender melhor. A LDO, ela vai definir as metas e prioridades estabelecidas no PPA para um exercício financeiro, para o exercício subsequente. E além disso, ela vai orientar a elaboração da lei orçamentária anual. Também vai dispor sobre alterações na legislação tributária. Como assim? Por exemplo, a previsão de novos tributos. O que são tributos? São formas de arrecadação do governo. Ela também vai estabelecer a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. O que são agências oficiais de fomento? São instituições não bancárias que financiam projetos de investimento, como, por exemplo, o BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Social, que financia projetos para pequenas e médias empresas. Além disso, a LDO vai dispor sobre o equilíbrio entre receitas e despesas. Esse equilíbrio se dá na fase da execução, ou seja, ela vai dispor sobre o equilíbrio de forma que as despesas não ultrapassem as receitas arrecadadas. Ela também vai estabelecer critérios e forma de limitação de empenho. O que é empenho? Empenho é um estágio da despesa pública em que cria obrigação pelo Estado de pagamento a um determinado credor. Ou seja, vamos supor que no exercício financeiro a arrecadação não tenha sido eficaz, então ela vai limitar a liberação de empenho, ela vai limitar a liberação de pagamento. Ela também vai dispor sobre o controle dos custos e a avaliação dos resultados. E também vai dispor sobre condições para transferências para entidades públicas e privadas. Ela vai dispor sobre condições e exigências
para que esse recurso seja transferido e gasto de forma a trazer melhorias e ampliação. A Lei de Responsabilidade Fiscal, a LRF, trouxe novas atribuições à LDO, que são os anexos de metas e riscos fiscais. O anexo de metas fiscais vai conter o demonstrativo das metas do exercício anterior. Com que finalidade? Por exemplo, se as metas não foram alcançadas, elas deverão voltar ao próximo orçamento. Ele vai constar ainda o demonstrativo das metas para o exercício seguinte e 2 exercícios posteriores. Por quê? Por exemplo, a LDO entra em vigência no ano de sua elaboração e vai até a aprovação da LDO seguinte. Caso ela não seja aprovada, então ela vai permanecer em vigência. Por isso, desse demonstrativo das metas do exercício seguinte e 2 exercícios posteriores. Além disso, vai constar a avaliação da situação financeira e atuarial. Ou seja, a avaliação financeira é para garantir o cumprimento das metas e a avaliação atuarial é para avaliar a atuação do Estado diante das suas obrigações para com a sociedade. Vai também constar a estimativa e compensação da renúncia de receita. O que é renúncia de receita? Por exemplo, você deixou de pagar o seu IPTU. Isso vai gerar juros. E aí você vai lá para quitar o seu débito e o Estado vai perdoar esses juros. Ou seja, ele vai renunciar a essa receita, ele vai deixar de arrecadar essa receita. E o anexo de metas fiscais vai fazer essa estimativa e compensação dessa renúncia. E também vai falar sobre a evolução do patrimônio do Estado, ou seja, se teve aumento no patrimônio do Estado, como, por exemplo, uma reforma em algum bem público. Já o anexo de riscos fiscais vai constar o demonstrativo de passivos contingentes e outros riscos que possam afetar as finanças públicas, além da providência a ser tomada caso isso ocorra. Dando continuidade, Lei Orçamentária Anual, LOA. A LOA é o orçamento propriamente dito. É nela que são feitas as estimativas das receitas a serem arrecadadas e a fixação das despesas a serem executadas para um exercício financeiro, que no Brasil coincide com o ano civil de 1º de janeiro a 31 de dezembro. A LOA também vai disciplinar as ações da administração pública. Conforme a Constituição Federal, a Lei Orçamentária Anual vai compreender 3 orçamentos. O orçamento fiscal, que é referente aos poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público e as empresas estatais dependentes. Ou seja, é a aplicação dos recursos para a execução das atividades essenciais do Estado. E o orçamento de investimentos das empresas, em que a União, direta ou indiretamente, detém a maioria do capital, abrangendo todas as entidades. Refere-se à gestão das empresas em que o governo possui o controle acionário. E o orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculadas, da administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público, ou seja, a preocupação em gerenciar as entidades que fazem a arrecadação de recursos públicos, até por uma futura reversão para a própria sociedade. Sistema Orçamentário Brasileiro. Como eu disse anteriormente, o PPA ele é um planejamento para 4 anos, de modo que, para cada ano do PPA, será elaborada uma LDO e uma Lei Orçamentária Anual, de forma que a LDO vai priorizar os objetivos estabelecidos no PPA que serão executados pela Lei Orçamentária Anual
Então, a LDO serve como conexão entre o PPA e a Lei Orçamentária Anual. Elaboração e prazos. O PPA é elaborado no primeiro ano de mandato do governante e tem o prazo de 4 anos. Porém, entra em exercício no segundo ano de mandato, como nós já vimos anteriormente. Do dia 1º de janeiro a 31 de agosto, o Poder Executivo elabora o seu programa de governo e encaminha ao Poder Legislativo. Do dia 1º de setembro a 22 de dezembro, o Legislativo vai receber essa proposta, vai estudar, efetuar as emendas que julgar necessárias, aprovar e vai remeter à sanção do Executivo. Já a LDO é elaborada todos os anos e entra em exercício no primeiro ano de mandato. O Poder Executivo elabora a LDO e encaminha ao Legislativo até dia 15 de abril. O Legislativo recebe essa proposta, estuda, efetua as emendas que julgar necessárias e devolve ao Executivo até dia 30 de julho para sanção. Já a Lei Orçamentária Anual tem elaboração todos os anos e entra em exercício no segundo ano de mandato. É encaminhada até dia 31 de agosto pelo Poder Executivo ao Legislativo. O Legislativo recebe, estuda, efetua as emendas, aprova e devolve até 22 de dezembro ao Poder Executivo. Vamos dar um intervalo e logo nós voltamos com o resumo de receita e despesa pública, princípios orçamentários e o ciclo orçamentário.